praticar e ensinar. Essa é a palavra retirada do Evangelho de Mateus nesta quarta-feira. Uma palavra que vai nos chamar a atenção e nos convidar a associar, a ter coerência entre a fala e o testemunho. Porque a tentação humana é ter uma boa teoria, ter uma boa base, ter uma boa doutrina, ter uma inteligência avançada, mas que se distancia de uma realidade praticada. E toda autoridade, todo relacionamento que se conquista, não vem pela palavra, mas vem pela vivência da palavra. Porque quando nós vemos, quando nós convivemos com pessoas que antes de falar praticam, nós somos atraídos. Aquilo que fala, aquilo que tem um bom discurso, aquilo que tem gogó, mas no dia a dia não tem nem ao menos o esforço para colocar em prática aquilo que está pregando, nós não queremos nem saber. E é interessante perceber porque os ditados populares falam disso. Quantas vezes nós já ouvimos dizer que os exemplos arrastam e as palavras se perdem? Você, por exemplo, se você tem uma pessoa que fala, até o que ela fala para você, você sabe que é certo. Mas se ela não pratica aquilo que ela está falando, qual que é a expectativa que você tem de uma pessoa dessa? No mínimo, nós vamos dizer, essa pessoa é hipócrita, porque ela fala, mas não pratica. Do que adianta um belo discurso se não põe em prática? E quando nós temos essa visão com as pessoas, nós temos que ter o cuidado porque as pessoas têm a mesma visão com a gente. E a palavra de hoje do Evangelho de Mateus está dizendo praticar e ensinar. Ou seja, o ensinamento vem depois da prática. Como que eu posso ensinar alguma coisa se eu não sei na prática aquilo que eu estou falando? Como que eu posso querer que o outro faça uma coisa que eu digo para fazer, mas eu mesmo não faço? Então, se eu peço para alguém fazer algo e eu não pratico, significa que eu não acredito naquilo que eu estou pedindo. Então, a verdade já cai por terra. E pode perceber, Jesus, antes de falar, ele praticava. Nossa Senhora falou pouco, porque a prática dela era maior do que a fala. As pessoas, quando vivem, falam muito mais do que as palavras do dia a dia. Às vezes a gente escuta tanta baboseira, a gente escuta tantos discursos de autoajuda, a gente vê tanta gente falando tanta coisa, mas na prática é zero. É como aquele outro ditado popular: por fora uma bela viola, por dentro pão bolorento. Por quê? Eu tenho uma bela fala, eu tenho um belo discurso, eu mando fazer isso, eu falo bem do Evangelho, eu falo bem das regras, eu entendo tudo como funciona, eu chego no serviço, distribuo o trabalho, a pessoa vai trabalhar em casa, eu mando fazer isso, fazer aquilo, mas na hora H eu não sou capaz de fazer nem o mínimo daquilo que eu estou impondo para o outro fazer? Que tipo de coerência nós temos? Que tipo de coerência tem a nossa vida? E a palavra é clara hoje: praticar primeiro. Praticar primeiro, vivenciar primeiro aquilo que a gente acredita. Pôr na vida cotidiana, transformar o gogó, a teoria em prática, em testemunho, em obra. E depois ensinar. Porque o ensino é automático. Quem convive com as pessoas que dá testemunho, a pessoa não precisa falar nada. A gente aprende pelo exemplo. A gente aprende pelo dia a dia. Aí nós podemos nos perguntar, as pessoas que convivem com a gente hoje, se nos olham no trabalho, se nos olham no relacionamento em casa, será que aprendem com o nosso testemunho? Não pelo nosso mérito, não para a nossa vanglória, mas por Ele. Porque foi Ele que te deu o talento, foi Ele que te deu o dom, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te amou por primeiro. Então não é por você nem para mim, é por Ele.
Pense nisso hoje. Antes de ficar falando muito, antes de ficar exigindo muito das pessoas, antes de ficar apontando o dedo para as pessoas, antes de ser moralista com as pessoas, antes de ficar dando doutrina na cabeça das pessoas, pergunte-se: eu estou vivendo aquilo que eu acredito? Eu estou colocando em prática o fardo que muitas vezes eu imponho para as pessoas carregarem? Porque senão, nós estamos fazendo de conta que somos homens e mulheres de Deus, só na teoria, porque na prática nós estamos bem distantes. Vai na paz, praticar e ensinar em nome dele. Que Deus te abençoe, te fortaleça e proteja cada passo que você der hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.